Bem-vindos à aula de emergências médicas, onde iremos tratar da insuficiência respiratória de dispneia. Ora bem, o objetivo desta aula é nós enquadrarmos a dispneia, definir o conceito de dispneia, o que é que se traduz, este sintoma, este sinal, enumerar as principais causas, e aquilo que está mais associado à emergência médica, e, logicamente, caracterizar a abordagem das diversas causas, ou seja, o que é que devemos fazer em cada caso. Ora bem, a dificuldade respiratória, a insuficiência respiratória, é das situações mais frequentes e mais presentes nos quadros clínicos de emergência médica, daí que requer alguma atenção. Traduz-se e surge sempre numa alteração, quando existe uma alteração da captação da distribuição do oxigênio, em que não existe a quantidade de gás suficiente para suprimir as necessidades do organismo num determinado momento. O principal sinal, o principal indicador é a dispneia, que quer dizer, este termo quer dizer disfunção da respiração. É isto que estamos a falar. Assim, a dispneia pode ser definida como uma sensação subjetiva de respiração difícil, esforçada ou desconfortável, ou seja, que vai desde a sensação de falta de ar, em que o doente refere uma sensação de falta de ar, não é possível a gente ouvir se há ruído, não há nada disto, até ao esforço respiratório, em que nós temos indicadores audíveis e visíveis que temos um doente em dificuldade respiratória. Portanto, não tem causa única, é bom que entendamos isto, mas sabemos que 2/3 dos doentes têm por base uma doença cardíaca ou uma doença pulmonar. Assim, a dispneia pode ter várias causas, desde a pulmonar à cardíaca ou outras, e dentro disto destaca-se, dentro da pulmonar, as consequências, por exemplo, de uma reação alérgica, da anafilaxia. A asma em si, ela própria na sua gênese, é alérgica. A doença pulmonar crónica obstrutiva, que é uma doença, lá está, que resulta da degradação do aparelho respiratório, da função respiratória, e é uma doença crónica. O edema agudo do pulmão não cardiogénico pode estar associado a várias causas também, e a embolia pulmonar. Dentro da cardíaca, temos a insuficiência cardíaca, como causa da dispneia, o infarto agudo do miocárdio e o edema agudo do pulmão de origem cardíaca. Outras causas que podemos ter, vai desde a asfixia, a obstrução, à intoxicação, ao choque, etc. Temos aqui várias causas. Apesar, por exemplo, aqui dentro das intoxicações, muitas delas podem levar ao surgimento de edema agudo do pulmão, lá está, causa pulmonar, não cardíaca. Os sinais e sintomas. Bom, o principal sintoma pode começar pela sensação de falta de ar. Como eu disse há bocado, em que o doente refere falta de ar, mas não é ainda visível esse esforço respiratório, não é audível o respiratório, é só o que o doente refere. Depois temos desde o aumento da frequência respiratória, principalmente um aumento superior a 25 por minuto, e quando lá está, e alerto que quanto maior for a frequência respiratória, menor será a amplitude torácica, e o volume de ar capturado pode não ser o suficiente para que forneça, neste caso ao aparelho respiratório, a quantidade de oxigênio necessário ao organismo. Depois temos uma resposta cardíaca. A taquicardia é a resposta natural, portanto, de resposta à hipóxia, e nos quadros mais graves a bradicardia, principalmente nas crianças. Depois temos o esforço respiratório, portanto, ou seja, normalmente este esforço vai resultar da obstrução da via aérea, neste caso a obstrução patológica, que pode ir desde a acumulação de fluidos até ao broncoespasmo, ao laringoespasmo, etc. Portanto, que se traduz num sinal que é a chamada tiragem, que é a retração costal, em que se vê a retração dos músculos da parede da grelha costal. Depois temos os ruídos respiratórios, que vão se associar também aos quadros de obstrução, que vão desde o estridor, que é um ruído agudo que resulta do laringoespasmo ou até do espasmo da traqueia, ou ambos, os sibilos que indicam o broncoespasmo, e os fervores que indicam a acumulação de fluidos nos alvéolos pulmonares. Depois temos a alteração da pele, em que a cianose vai ser o indicador de hipóxia, portanto, quando surge já temos uma hipóxia moderada a grave, e a alteração da permeabilidade com o surgimento da sudorese. E, logicamente, a consequência da descida da SpO2. Eu aqui alerto que a SpO2 é um indicador fiável,
No entanto, pode ter várias influências que podem impedir o seu uso correto, como por exemplo muita luz, a vasoconstrição periférica, o arrefecimento das extremidades. Tudo isto pode condicionar a avaliação deste dado, e recordar que podemos considerar uma situação normal quando o doente tem uma SpO2 superior a 94%, uma hipóxia leve se ele tiver entre 94 e 90%, uma hipóxia moderada entre 90 e os 85 e abaixo dos 85 é uma hipóxia grave. Em qualquer dos quadros, a avaliação do doente é determinante e é isto que vai determinar tudo o que nós precisamos de fazer e, logicamente, um quadro de existência de insuficiência respiratória de dispneia justifica sempre uma passagem de dados ao CODU. E para quê? Para ver se houver necessidades de medidas terapêuticas que possam ser feitas no próprio local ou até o envio de apoio diferenciado ao mesmo. Olhando este vídeo, verificamos o doente em dispneia. Aqui temos tudo, temos retração costal, a tiragem, temos o ruído respiratório, portanto, e temos engurgitamento jugular, portanto, num doente só. Neste caso é uma DPOC agudizada, portanto, que iremos depois mais para a frente abordar. Ora bem, assim na abordagem ao doente, o que é que devemos avaliar, reforçando aqui a importância da avaliação? Logicamente, o estado de consciência. A alteração do estado de consciência num quadro de insuficiência respiratória já é um indicador de que poderemos estar perante uma hipóxia grave ou que requer intervenção imediata. A existência de ruído respiratório. O ruído respiratório é um indicador de obstrução, é preciso caracterizar que ruído respiratório é que nós estamos a avaliar. Portanto, se temos uns sibilos, se temos uns estridores, se temos uns fervores, o que é que temos aqui? A existência de esforço respiratório, como vimos no vídeo atrás, a existência de tiragem e a existência de distensão jugular. A distensão jugular pode surgir essencialmente por duas causas. Ou por aumento da pressão intratorácica, que há compressão sobre as veias cavas e vai haver um aumento da pressão venosa que vai levar à distensão jugular, ou por insuficiência cardíaca, em que o volume de sangue que está a sair do coração é inferior ao que está a entrar e vai haver um aumento da pressão nas veias jugulares. Portanto, a distensão jugular acaba por ser um indicador de um ou de outro quadro. Neste caso estamos perante uma insuficiência respiratória ou uma dificuldade respiratória, resultará do aumento da pressão intratorácica, muitas vezes associado já aos quadros de tiragem. A avaliação dos parâmetros vitais é determinante, além de todo o resto temos que avaliar e não descurar nenhum dos parâmetros, ou seja, avaliar a frequência respiratória, a pressão arterial, a frequência cardíaca e termos um valor de SpO2, tendo o cuidado de perceber que pode haver fatores externos que influenciam este valor, como eu disse, e chama a atenção, arrefecimento das extremidades, muita luz, verniz das unhas, etc., podem condicionar a avaliação da SpO2. E depois a pele do doente, como é que está, tanto em termos de se está cianótica, se não está, se está pálida, se não está, se há sudorese ou não. Logicamente, é importante que tenhamos atenção que, além disso, temos que fazer a recolha de informação, ou seja, o SHAMU. Portanto, volto a reforçar aqui a importância de ter atenção à SpO2, é um indicador que nos permite perceber como é que o doente está. No entanto, é preciso que na sua utilização tenhamos atenção às limitações da avaliação da SpO2. Ora bem, assim continuando, voltamos àquilo que eu disse, portanto, além dos parâmetros vitais, do que é que estamos a observar no momento, aquilo que temos no imediato, é fundamental fazermos um SHAMU, percebermos como é que aquilo aconteceu, é isto que é determinante, mas que doente é que eu tenho à minha frente, qual é o histórico deste doente, se já há antecedentes clínicos, se não há, ou seja, patologia de base anterior, e também percebermos um pouco qual foi o motivo, o que é que levou à chamada hoje. A medicação que o doente toma, a medicação podemos usar aquela medicação vulgar em que o doente tem que tomar todos os dias e a medicação de emergência que ele deve tomar quando tem um determinado acontecimento. De qualquer das formas, sempre que o doente tem uma toma de medicamentos, é fundamental não só identificar os medicamentos, mas é também importante perceber o que é que ele está a tomar, quando é que tomou e se surtiu efeito expectável ou não. Oxigênio domiciliário.
Portanto, é importante saber se o doente faz ou não faz oxigênio em casa e durante quanto tempo. O oxigênio tem que ser entendido como um medicamento, portanto, é preciso perceber qual é a quantidade de oxigênio que ele está a fazer, o que é que está indicado pelo seu médico. Portanto, dentro dos quadros clínicos que iremos abordar, os mais frequentes são a asma, que iremos ainda falar aqui nesta aula, e depois a doença pulmonar crónica obstrutiva e o edema agudo do pulmão, que iremos também estudar. Assim sendo, como eu já disse há pouco, a asma é um aumento das respostas uma resposta da via aérea, um quadro obstrutivo, que se manifesta por uma obstrução variável súbita, ou seja, o doente está bem e subitamente desencadeia a dificuldade respiratória. Portanto, pode ter várias causas, pode ser desencadeada por vários estímulos, é essencialmente alérgica, pode ser de causa extrínseca, ou seja, um agente externo, um pólen, um gás, um cheiro, que pode levar ao desencadear da dificuldade respiratória, ou causa intrínseca, ou seja, por uma infecção, por exemplo, uma causa interna. Surge então por crises de modo súbito, isto é que a distingue todo o resto, e no entanto eu chamo a atenção aqui que estas crises podem se instalar de uma forma muito leve e o doente fica à espera de melhorar e isto só tende a agravar. A maior parte dos casos às vezes desaparece, portanto a situação normaliza, mas quando não normaliza-se o quadro tende a vir-se a agravar e quando o doente chama as equipas de emergência quer dizer que já não tolera a situação que está instalada. Assim a asma é uma situação em que ocorre um broncoespasmo, portanto as estruturas dos brônquios vão ser as mais afetadas, em que vai haver uma resposta do músculo liso que os compõe, em que vai haver uma diminuição do seu diâmetro, portanto, vai haver um espasmo do músculo. Portanto, isto altera os volumes de ar que entra e sai, aumentando a resistência à passagem do ar, e daí o esforço em respirar. Portanto, esta ventilação vai se tornar ruidosa e o ruído típico vai ser o sibilo. De qualquer forma, é um processo progressivo. Primeiro há a contração do músculo liso, portanto há a contração do brônquio, depois há a inflamação do brônquio, da parede interna, e depois há a acumulação de secreções. Normalmente isto evolui muito rapidamente e depois terá uma obstrução variável, portanto irá ter vários níveis de obstrução ao nível da rede brônquica e quanto mais tempo passar, mais dificuldade haverá no controle da respiração do doente. Vai ser identificada por existência de dificuldade respiratória. Um dos quadros associados à dificuldade respiratória vai ser a ansiedade e o ruído típico que identifica a asma são os sibilos, ou seja, o broncoespasmo, muitas vezes descrito pelo doente como pelos familiares, como pieira, gatinhos, etc. O chiar, etc. Portanto, vai haver um aumento da frequência ventilatória compensatória, vai haver um aumento da frequência cardíaca também de forma a compensar a hipóxia instalada. Nos quadros mais graves vai surgir a cianose, portanto aqui já temos uma hipóxia grave. Vai haver distensão jugular pelo aumento da pressão intratorácica, portanto há uma hiperinsuflação dos alvéolos porque o doente perde o controle da mecânica ventilatória e ele expira menos que aquilo que tende a inspirar, e isto é um facto, é que se ele não expirar de forma adequada, também não consegue inspirar o volume de ar adequado e, portanto, cria-se aqui um círculo vicioso. Isto leva ao aumento à hiperinsuflação pulmonar e leva ao aumento da pressão intratorácica. Vai dar origem depois também à distensão jugular. A tiragem vai ser o esforço em o doente tentar vencer a resistência, que se vai agravar pela perda de controle que o doente tem sobre a dinâmica ventilatória, causada pela ansiedade em parte, em que uma coisa leva à outra, portanto o doente vai fazer um esforço acrescido, em que vamos ver a tal retração costal, também abdominal, etc., dos tecidos moles e da parte muscular, que é isto que é a tiragem. Portanto, o surgimento da palidez e sudorese já estão associados aos quadros mais graves, portanto, normalmente já quando temos uma hipóxia moderada a grave. E a SpO2 vai tender a descer, principalmente, começa por descer abaixo dos 94, mas começa a descer abaixo dos 90, portanto é preciso aqui intervir de imediato de forma a travar isto. Portanto, se eu tenho já um doente com cianose, com distensão jugular, com tiragem, sudorese, aqui a estabilização deste doente, muitas vezes só com medidas terapêuticas, daí o solicitar sempre diferenciado. Não esquecer que com os quadros de dificuldade respiratória deve-se fazer a passagem da informação clínica ao CODU, neste caso à central de emergência, para que haja
orientação médica e o envio do tal apoio diferenciado, se tal se justificar. Assim, a nossa atuação na abordagem inicial visará estabilizar a situação no imediato, sendo a asma uma causa essencialmente alérgica. A primeira ação que devemos tentar é perceber que pode ser o próprio local o desencadeador da crise. Portanto, remover a vítima do local está recomendado, administrar oxigênio, de forma a garantir que as SpO2 estejam superiores a 95. Aqui o que é recomendado, por exemplo, se ele estiver entre 94 e 90, fazer oxigênio a baixas concentrações, se baixar dos 90, fazer oxigênio em altas concentrações, com FiO2 de 100%. E posicionar o doente. A posição é fundamental, porque a posição vai permitir relaxar a musculatura abdominal, vai permitir relaxar a musculatura intercostal, facilitar a expansão torácica. Se houver secreções, vai manter as secreções na base e também vai fazer uma ligeira diminuição da pressão venosa, facilitando aqui a expansão torácica. Portanto, avaliar, ou seja, depois de eu fazer as medidas imediatas, o meu cuidado imediato é avaliar o doente. Portanto, essencialmente a relação ao seu estado de consciência, se há ruído respiratório ou não, que ruído é que é este, se há tiragem ou não, como é que estão os seus sinais vitais e fazer uma recolha da informação. Eu chamo a atenção que um doente em dificuldade respiratória, nós não devemos dirigir o interrogatório ao doente. Porquê? Porque se forçarmos o doente a falar, só o vamos cansar, portanto, só vamos aumentar o esforço em respirar. Portanto, aqui devemos tentar evitar isso e usar os familiares, os amigos, como fonte de informação que nos possam ajudar a perceber o que é que está ali a passar. Portanto, na avaliação, se existe ruído respiratório, esforço respiratório, SpO2 abaixo de 95, ok? Se não existe, o que é que vamos fazer? Vamos vigiar o doente e vamos encaminhá-lo a uma unidade de saúde para observação. Se existir, o que é que vamos fazer no imediato? Vamos abordar, fazendo a administração de oxigênio. Se houver a possibilidade e após validação médica da aplicação do broncodilatador, o mais comum é o ventilar, mas há outros, e se há a utilização de medicamento, o processo a seguir é avaliar o doente. Portanto, solicitar apoio diferenciado. Outro quadro clínico dentro da insuficiência respiratória, e agora já não de instalação súbita, que é a doença pulmonar crónica obstrutiva, o próprio nome está a dizer. Portanto, é uma doença permanente, em que o doente tem sempre a doença, que a sua insuficiência respiratória é obstrutiva, portanto é um processo obstrutivo crónico, que resulta da degradação da função respiratória, do aparelho respiratório. Portanto, a doença ADPOC, portanto, pode-se definir como uma obstrução constante à passagem do ar devido a uma inflamação permanente dos brônquios. Portanto, basicamente, é aquilo que eu acabei de dizer há pouco. Só se torna uma emergência médica quando o quadro agudiza, ou seja, quando o quadro clínico evolui. E por isso é preciso entender que estes doentes, devido à doença que se vai arrastar ao longo dos anos, desencadeiam aquilo que é uma acidose crónica compensada. Portanto, o doente está sempre em hipóxia e o seu centro respiratório vai se habituar, vai se adaptar a esta hipóxia através daquilo que chama-se uma acidose crónica compensada. Portanto, e logicamente, se o doente já tem insuficiência respiratória, este doente está a ser seguido, está medicado, está acompanhado. Portanto, a pergunta que pode ficar é: porquê é que hoje chamou? É porque o quadro clínico é diferente, de certeza, e porque a sua dificuldade respiratória piorou, daí que só se torna uma emergência nessas condições. Portanto, esta obstrução constante à passagem do ar, portanto, vai ter aqui várias características, portanto, e pode ser definida de várias formas. Portanto, a bronquite crónica, que é o mais comum, não é? Acaba por ser uma tosse produtiva na maioria dos dias ou da semana, começa assim, e depois vai-se arrastando ao longo do tempo, levando a função respiratória se vai degradando. E evolui para enfisema pulmonar, que é a destruição das estruturas pulmonares. Portanto, nestes quadros, estes doentes já são, digamos, os mais descompensados e que normalmente necessitam de oxigênio em casa para viver. Portanto, é uma resposta inflamatória das vias respiratórias aos bronquíolos, portanto, dos bronquíolos e dos alvéolos. Há uma limitação constante do fluxo de ar provocado por esta obstrução, portanto, há perda de elasticidade, há toda uma alteração de toda a estrutura alveolar. Portanto, os alvéolos, aqui vão ser os mais atingidos, mas os brônquios, digamos, vão começar a ter uma acumulação de muco que foi associado ao processo inflamatório que vai agravar a dificuldade respiratória, até que na fase do efizema,
Portanto, há uma perda de função alveolar, portanto, pela hiperinsuflação, os próprios alvéolos degradam-se, e vão perdendo a sua capacidade de função. Os sinais e sintomas, então, começam pela dificuldade respiratória, os sibilos vão estar sempre presentes, portanto, é um doente que tem uma fase respiratória mais prolongada na sua respiração, portanto, ele necessita de expirar com mais esforço, lá está, pela sua perda de capacidade da função respiratória e ventilatória. Há uma hiperinsuflação pulmonar, muitas vezes estes doentes têm o tórax mais distendido devido a esta hiperinsuflação pulmonar, e que vai haver uma atenuação dos sensores cardíacos e pulmonares também aqui. Portanto, há um aumento de diâmetro, como eu disse, do tórax, é um tórax em barril, e logicamente vai persistir mais um conjunto de sinais. A cianose vai facilmente surgir nestes doentes, alguns deles já são cianóticos devido à doença, portanto a cianose surge aqui com muita facilidade, porque ele está numa hipóxia crónica. A tosse é persistente, portanto há uma acumulação de muco constante, polorento, em que o doente está sempre a tossir, na maior parte dos casos. A agitação e a ansiedade são doentes que vai haver uma degradação da área comportamental, portanto, menos tolerantes, estão fartos da sua vida, fartos do seu sofrimento, porque esta é uma doença degradante que não vai ter melhoria, portanto, tende sempre a ir piorando caso a caso. A respiração é ruidosa por si, a extensão jugular é uma permanência, a tiragem é uma constante, e lógico que agora preciso ter aqui atenção a uma coisa, que é a SpO2 destes doentes devido à acidose crónica tal compensada, numa situação normal para um doente com DPOC, principalmente já com enfisema pulmonar de fora, é um valor comprido entre os 88 e os 92. Recordo que o valor normal para um indivíduo que não tenha este tipo de situação é acima dos 94, ou seja, 95 e os 100. Um doente DPOC, nós não podemos passar esta barreira. Porquê? Porque ele está, ou seja, o seu corpo está adaptado, a sua função respiratória está adaptada a níveis mais baixos de oxigênio e a níveis mais altos de CO2. Daí que o seu CO2, o ETCO2 nestes doentes está acima dos 45, 50, portanto o que é normal, 50, 60. Portanto, enquanto no indivíduo saudável, o indivíduo que não tenha patologia respiratória, o ETCO2 estará compreendido entre os 35, 42, 45 no máximo. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado, principalmente quando falarmos da administração de oxigênio. Portanto, esta hipóxia crónica leva à acidose crónica e isto é o normal para este doente. Portanto, ter aqui algum cuidado na avaliação e ter muito cuidado na administração do oxigênio nestes doentes. Ora bem, esta acidose crónica vai provocar, como eu disse há bocado, várias consequências, vai ter várias consequências que vão, ao longo da doença, levar à perda de memória, distúrbios do sono. O doente não descansa, portanto, daí uma sonolência excessiva, sendo sempre cansado, vai começar a ter distúrbios da marcha, essencialmente tremores, espasmos musculares, diminuição dos reflexos, etc. Portanto, vai haver aqui uma degradação contínua do quadro clínico do doente ao longo da sua vida, em resultado da doença. Portanto, vamos seguir um bocado os mesmos princípios que falamos há bocado para a asma. Portanto, pode ser uma causa alérgica, o agravamento da dificuldade respiratória, portanto, o remover do local está indicado. Ter atenção à oxigenoterapia, não haver pressa na administração do oxigênio. E vamos fazer o oxigênio necessário de forma a ter o doente entre os 88 e 92. A pergunta que pode ser feita é esta: eu chego ao local, o doente está a fazer oxigênio em casa e tem estes valores, eu faço mais oxigênio? Não. Portanto, este doente, se o oxigênio que ele está a fazer garante que ele tenha uma SpO2 entre 88 e 92, não vamos fazer mais oxigênio suplementar, ou seja, vamos manter o mesmo débito que o doente faz em casa e acompanhar e vigiar o doente. Mas se os valores estiverem abaixo de 88, nós vamos fazer oxigênio ao doente. E como é que vamos fazer este oxigênio? Estes doentes normalmente fazem 1,5 a 2 litros de oxigênio por baixas concentrações em casa, o que eu vou fazer é crescer mais 1 litro, ou seja, se ele faz 2, eu passo 3 e espero e reavalio o doente. Se este valor levou o doente à janela da SpO2 que eu pretendo, é dos 88 e 92, ok, não faço mais do que isto. Se for necessário fazer mais, faço sempre mais 1 litro, ou seja, 1 litro de cada vez, até conseguir que o doente tenha os valores que estão aqui indicados. Portanto, posicionar o doente, a posição de transporte dos doentes em insuficiência respiratória, de preferência é sentado, por aquilo que eu disse, facilita a expansão torácica, mantém as crescões das bases,
portanto, o que vai facilitar aqui a parte ventilatória. Portanto, e avaliar. Portanto, todas as ações que a gente faz, o processo a seguir é verificar o seu resultado, portanto, avaliar. Portanto, voltamos ao esquema. Se existe ruído respiratório, esforço respiratório ou SpO2 está a menos de 88, então se não existe, vamos o quê? Vigiar o doente, temos o doente avaliado, encaminhá-lo a uma unidade de saúde para observação. Se ele tem estes sinais, esforço respiratório, ruído respiratório e tem uma SpO2 abaixo dos 88, principalmente a SpO2 abaixo dos 88, vamos fazer então o oxigênio, não é? Para manter portanto, estas saturações entre 88 e 92, que é aquilo que eu disse há bocado. Portanto, se o que ele faz em casa é suficiente, não vamos interferir mais, portanto vamos manter. Se os valores forem superiores a 92, ok, tirar o oxigênio, porque já está a ultrapassar a janela do doente. Lembro-vos que isto é nos quadros mais graves, em doentes já que têm enfisema pulmonar, que estão dependentes a 100% de oxigênio. Depois temos os doentes que têm menos de 88. E então aqui vamos fazer 1 litro de cada vez. Portanto, fazemos 1 litro, reavaliamos, fazemos 1 litro, reavaliamos, até temos o tal intervalo respeitado entre os 88 e 92. Portanto, após os cuidados, ou seja, a primeira ação é socorrer o doente, avaliar o doente, informar o CODU e depois, se temos um doente que não compensa, vamos precisar de apoio diferenciado, porque vai ser necessário medidas terapêuticas para que este quadro estabilize. Em resumo, a dispneia então define-se como uma sensação subjetiva de falta de ar ou respiração difícil ou esforçada. É um sintoma, tem várias causas. As principais emergências nesta fase é a asma, a DPOC, e iremos depois também falar de edema agudo do pulmão, e também temos aqui, não aparece aqui, mas a embolia pulmonar. Portanto, que iremos falar nas lições a seguir. Os sinais de gravidade são a cianose e a SpO2 abaixo de 90, tendo em atenção que na DPOC é abaixo de 88, e o surgimento de mecanismos compensatórios, como o aumento da frequência respiratória, o aumento da frequência cardíaca, o surgimento de tiragem, a distensão jugular, os ruídos respiratórios. Os sinais e sintomas apresentados podem ser comuns em diversas situações. Por exemplo, os sibilos surgem em quase todas as situações de insuficiência respiratória. Um doente com dispneia deve ser sempre colocado numa posição de sentado. Nenhum doente com dispneia deve ser colocado em degúbio dorsal completo. Ou se mete numa posição de semi-sentado, sentado, para facilitar a função respiratória. O oxigênio deve ser realizado com um meio e débito adequado ao quadro clínico do doente, portanto, não é fazer oxigênio por fazer. O oxigênio deve ser feito de forma a que nós atinjamos o objetivo, que é, no indivíduo sem patologia respiratória crónica, deve estar acima dos 94, num doente com patologia crónica respiratória, neste caso a DPOC, deve estar entre os 88 e os 92. Portanto, obrigado, até à próxima aula.